Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje vai ser uma história da mitologia grega e vou falar sobre um personagem mitológico chamado Caronte. Quem é Caronte? O barqueiro de Hades, ou submundo, ou mundo dos mortos. Bom, Hades, todo mundo sabe, é o deus dos mortos. E também o reino dele, onde ele governa, também é chamado de reino de Hades, tá? Ou submundo ou mundo dos mortos. E por que Caronte era o barqueiro de Hades? Porque era ele o encarregado de transportar em sua barca as almas dos mortos, através do rio Estige, ou Aqueronte. Tem fontes que falam rio Estige, tem fontes que falam Aqueronte. Eu vou falar rio Estige porque é mais badalado, né? Mais comentado. O rio Estige é aquele que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos, tá? O rio que divide o mundo, os dois mundos, né? Bom, então Caronte era uma figura mitológica, como eu acabei de falar, representado como um senhor idoso, de olhos vivos, rosto majestoso e severo, barba branca, longa e espessa. Era um ser imortal. Depois eu mando a figura dele. Mas por que recebeu essa tarefa? Essa tarefa eterna, para sempre. Foi um castigo que ele recebeu. Um castigo que recebeu de Zeus. Sabe por quê? Qual o motivo? Ele tentou roubar a caixa de Pandora, amando de Hades, o deus dos mortos. Então Zeus não castigou Hades. Ele castigou Caronte. Não perdoou e lhe deu esse castigo eterno. Bom, vou dar uma paradinha e relembrar vocês o que é a caixa de Pandora, que Caronte tentou roubar, por isso foi castigado pelo deus dos mortos. Bom, Pandora, todo mundo lembra, foi a primeira mulher criada por Zeus. Ela foi feita na oficina do deus Hefesto, o ferreiro. Ele fez aquela estátua e Zeus lhe deu vida. Foi a primeira mulher a Pandora. Por que ele criou a primeira mulher a Pandora? Porque queria castigar a humanidade. Olha, por que ele queria castigar a humanidade? Porque receberam o fogo dos deuses através de Prometeu. Lembram disso? Por essa ousadia de Prometeu roubar o fogo dos deuses, entregar aos homens, o que aconteceu? Os homens ficaram parecidos com os deuses, livre-arbítrio, criatividade, e Zeus não perdoou. Os homens não poderiam ficar parecidos com os deuses. Então, ele foi acorrentado, Prometeu, no Monte Cáucaso, e um abutre comia seu fígado durante o dia e à noite ele se refazia. Essa história já contei várias e várias vezes. Esse era o castigo eterno de Prometeu. Mas ele tinha um irmão chamado Epimeteu, que também foi cúmplice dessa entrega do fogo dos deuses aos homens, tá? Já contei muitas vezes essa história. Então, Zeus resolveu fazer a Pandora e fazer com que Epimeteu, o irmão de Prometeu, aquele que estava amarrado no Monte Cáucaso, que ele se apaixonasse pela Pandora, a primeira mulher criada por Zeus. Bom, ele logo, quando viu aquela beleza, se apaixonou por Pandora. Pandora, a primeira mulher, e os dois resolveram se casar. Repara que eu falei? A Pandora, a primeira mulher, foi feita para castigar a humanidade. Olha que maldade! A Eva também foi por causa dela que, segundo a nossa Bíblia, que eles foram expulsos do paraíso e conheceram todos os infortúnios. E agora a Pandora também, a primeira mulher que vai fazer, vou explicar por que ela foi escolhida por Zeus para castigar a humanidade. Porque recebeu o fogo dos deuses antes do tempo, antes da hora de receber esse fogo dos deuses. E Zeus não perdoou, como eu acabei de falar. Bom, então Pandora e Epimeteu, apaixonados, resolveram se casar. No dia do casamento dos dois, Zeus apareceu com uma linda caixa, maravilhosa, mas avisou: esse é meu presente de casamento, mas vocês não podem abrir jamais essa caixa. Olha aí, vocês já estão adivinhando. Pandora era uma mulher. A característica principal da mulher, qual é?
curiosidade. E não aguentou e começou a implorar a Epimeteu que abrissem a caixa. Epimeteu ainda resistiu, assim como Adão lá na Eva, lá no paraíso. Mas ela tanto insistiu, que eles resolveram abrir a caixa. O Epimeteu ainda falou, abre só um pouquinho. Mas quando ela abriu a caixa, saiu de dentro dela todos os infortúnios que a humanidade teria que passar. Guerras, traições, maldades, injustiças, bom, tudo que era ruim foi espalhado pelo mundo, tá? Lembram do Adão e Eva? Quando comeram a maçã proibida, foram expulsos do paraíso e aí conheceram realmente todos os infortúnios, assim como a abertura da caixa de Pandora. Uma parte. Vocês viram a semelhança com Adão e Eva na nossa Bíblia. Eva, é que insistiu para que comessem a maçã proibida. E como castigo foram expulsos do paraíso. Olha a semelhança da mitologia grega com a nossa Bíblia. Mas vou continuar a história de Caronte, o destino de Caronte. Então, por tentar roubar essa caixa, recebeu esse castigo eterno. E era obrigado a levar na sua barca as almas através do rio Estige, né? Até o mundo dos mortos, lá do outro lado da margem. E lá do outro lado da margem, para entrar no mundo dos mortos, ainda tinha o Cérbero, aquele cão de 3 cabeças, tá? Que impedia de alguém sair do mundo dos mortos e alguém entrar sem salvo-conduto. Eu vou explicar por quê. Bom, segundo a mitologia, a família, quando o seu parente morria, tinha que pagar para Caronte levar a alma para o mundo dos mortos, tá? Então, as representações artísticas de Caronte e das pessoas mortas que iam na sua barca mostram o morto, né, com uma moeda em cima de cada olho ou uma moeda, segundo também outras fontes, debaixo da língua. Esse era o pagamento que os parentes pagavam para Caronte levar a alma do morto. Por que eles pagavam? Porque eles temiam que eles regressassem para perturbar os vivos, que as almas voltassem, ou ficassem nadando durante anos, 100 anos, sem poder chegar ao seu destino. Acho que muitos ficavam nadando no rio Estige para tentar chegar no mundo dos mortos, mas nunca conseguia, a não ser na barca de Caronte, tá? Mas havia outro problema. Caronte só levava em sua barca, além do pagamento, claro, as almas que tivessem tido as devidas cerimônias fúnebres. Quem não tinha tido essas cerimônias fúnebres ficava vagando por muitos e muitos anos, ou nas margens do rio Estige, ou nadando sem conseguir chegar do outro lado, tá? Caronte recebia em seu barco todos os tipos de pessoas, heróis, velhos, jovens, bons e maus. E quando ele chegava perto da margem do rio, segundo a mitologia, para levar essas almas para o outro lado, todos se aglomeravam em volta da barca, querendo partir para seu destino. Não queriam ficar ali vagando. Estavam ansiosos para chegarem à margem oposta. Mas o severo barqueiro somente levava os que podia levar. Aqueles que tivessem tido as suas cerimônias fúnebres. Por isso, era muito comum, há muitas imagens, muitas representações artísticas, dele empurrando com seus remos aqueles que queriam entrar sem autorização na sua barca, tá? Ele ia lá com o remo e batia e expulsava da sua barca, porque não tinham tido as devidas cerimônias fúnebres. Outra coisa, o mortal, aquele vivo, podia entrar na sua barca desde que tivesse um salvo-conduto. Vou dizer que salvo-conduto é esse, autorização. Muitos heróis foram ao mundo dos mortos. Eu vou contar 2 ou 3, tá? Mas eles tinham que ter um salvo-conduto. Olha só, qual era o salvo-conduto para um mortal entrar no mundo dos mortos? Era um ramo de ouro de uma árvore sagrada, a Perséfone. E essa árvore consagrada a Perséfone tinha ramos de ouro. Então, se eles tivessem autorização
de pegar esse raminho, eles levavam na mão, o Caronte via e deixava eles entrarem. Olha só quem é que foi lá no mundo dos mortos, embora fosse vivo, com esse raminho, com essa folha de ouro da árvore consagrada a Perséfone. Enéas, lembra de Enéas? O sobrevivente da guerra de Troia, que ele levou seu pai Anquises pelas costas e o seu filho pela mão? Então, ele, depois de muitas aventuras, existe a Eneida, que conta todas essas aventuras de Enéas, o sobrevivente da guerra de Troia, que teria que fundar uma nova Troia. Então, ele, quando se sentiu perdido, desesperado, não sabia aonde recorrer, ele conseguiu, né, essa folha de ouro e conseguiu entrar no mundo dos mortos para se aconselhar com seu pai Anquises. Essa história também já contei. Houve outro que também foi lá no mundo dos mortos, mas ele não tinha esse salvo-conduto, não tinha essa folha. Só que ele cantava e tocava a sua harpa muito maravilhosamente bem. Quem era? Orfeu. Orfeu tentou entrar no mundo dos mortos para buscar sua Eurídice, que morrera tão cedo, picada por uma cobra quando ela saiu correndo. Lembram dessa história? Mas ele não tinha salvo-conduto. Só que quando chegou perto da barca de Caronte, ele tocou e falou e cantou com tanta emoção que estava sem a sua Eurídice, que precisava ver a sua Eurídice, que o próprio Caronte fingiu que não viu e ele entrou na barca e atravessou. O Orfeu atravessou o rio Estige na sua barca. Mas ele tinha que enfrentar Cérbero. Eu não falei que tinha cão de 3 cabeças na frente da entrada do mundo dos mortos? E o que fez Orfeu? Cantou e tocou a sua dor, a sua saudade da Eurídice, que precisava falar com Hades para ver se dava uma chance para ela tornar a viver. E cantou com tanta emoção que dizem que Cérbero fingiu que dormiu e ele entrou no mundo dos mortos. Essa é outra história, tá? Bom, teve outro também que entrou no mundo dos mortos sendo vivo. Hércules, aquele que fez os 12 trabalhos de Hércules. Ele tinha o 11º trabalho, a 11ª tarefa que ele tinha que realizar era levar o cão Cérbero, aquele que ficava na frente do mundo dos mortos, até Euristeu, aquele que programou os 12 trabalhos para ele. Aí ele não tinha o salvo-conduto, o ramo de ouro da árvore consagrada a Perséfone, mas diz a mitologia que Caronte era muito admirador de Hércules e deixou ele entrar sem o salvo-conduto. Diz a mitologia, né, que ele, o Caronte, ficou 1 ano de castigo por ter deixado um mortal entrar sem o salvo-conduto, tá? Ele ficou, né, no mundo dos mortos durante 1 ano como castigo, tá? Bom, essa história dele chegar lá e levar a Cérbero, depois devolver, também já contei essa história. Bom, o Hércules chegou à presença de Hades, o deus dos mortos, e lhe contou sua missão, que tinha que levar Cérbero à presença de Euristeu, aquele que lhe impuseram os 12 trabalhos. Hades concorda, mas com uma condição, que não usasse armas para levar o Cérbero e que ele fosse devolvido logo, logo. E assim aconteceu no 11º trabalho de Hércules. Mas voltando à travessia de Hércules pelo rio Estige, na barca de Caronte, sem ter em mãos o ramo de ouro. Já falei, foi castigado e punido e exilado nas profundezas do Tártaro. Mas, eu falei, ele foi castigado, o Caronte, punido, exilado 1 ano nas profundezas do Tártaro. Que era o Tártaro? Bom, aí tem que dizer para vocês como é que o mundo dos mortos era dividido. Os maus não iam junto com os bons. Então, vamos ver como é que era dividido. Bom, segundo a mitologia grega, o mundo dos mortos era dividido em 3 partes. Primeiro era o Tártaro, que seria o local onde iam os maus, que fizeram más ações, os criminosos, onde lá encontrariam o castigo devido. Lembra do Sísifo, o castigo dele, eterno? Levar uma pedra até cima do morro, a pedra caía e ele voltava de novo, levava a pedra, o castigo de Sísifo. Então, ele estava no Tártaro e teve o castigo eterno pelo seu crime. Também já contei a história de Sísifo.
Bom, essa é a primeira parte, o Tártaro, onde ficavam os maus. Tinha os Campos Elíseos, onde iam as almas boas, que fizeram boas ações, que ajudaram a humanidade, que ajudaram o seu semelhante. Os Campos Elíseos. O Tártaro, onde iam os maus, os Campos Elíseos, onde iam os bons. E tinha uma terceira divisão, um terceiro campo. Olha só o nome do campo. Campo de Asfódelos. Asfódelos. Tá? Gente, procurei a origem dessa palavra e continuo procurando e não consigo achar. Asfódoles. Asfódelos. Delos, tá? Para onde iam as almas que não eram nem boas nem más, eram irrelevantes. Ficavam vagando nesse lugar. Lembram da Divina Comédia? Também falava desse mundo, onde ficavam as almas vagando, sem prazer, sem tristeza, irrelevante. Tinha uma vida irrelevante, sem sentido. Eram as pessoas que não eram nem boas nem más. Mas vamos voltar aos Campos Elíseos, onde iam as pessoas boas. Segundo uma versão, as almas ficavam lá por 1000 anos. E depois de 1000 anos, isso é uma fonte, segundo uma fonte, bebiam a água de um rio chamado Rio Léties. Rio Léties é o rio do esquecimento. Aí esqueciam tudo que tinham passado na vida, na Terra, e reencarnavam. Em outras versões, diz que não era só nos Campos Elíseos que havia a reencarnação das almas, depois de 1000 anos. Em outras versões, diz que o Rio Léties também ficava no campo daqueles que não eram bons nem maus, no campo dos Asfódelos, local da melancolia, onde não havia sofrimento nem alegria. E também diz, segundo essa fonte, que essas pessoas que viviam lá durante anos e anos, ao beberem suas águas, também esqueciam tudo e reencarnavam na Terra. Gente, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu relembre alguma história, né? Porque a mitologia é assim, ela tá, né? Uma coisa está ligada à outra. Então, a pessoa tem que conhecer as histórias para entender, tá bom? Gente, um beijo e até a próxima.